Discman Sony, o mais puro som digital no menor CD player do Brasil. Com amostragem de 16 bits, resposta de frequência perfeita e uma pureza de áudio nunca antes vista em movimento. Este é o incrível, revolucionário e problemático Discman da Sony. Você provavelmente lembra dos anos 90 como a era de ouro dos CDs. A molecada andando na rua com aquela pasta preta cheia de discos de acrílico. A transição violenta do áudio analógico para o digital e os comerciais que prometiam som perfeito em qualquer lugar. Mas o que quase ninguém te conta é a engenharia de bastidores por trás desse aparelho. O Discman não nasceu de uma evolução natural de mercado. Ele nasceu de uma paranoia corporativa e de um pedaço de madeira jogado na mesa de engenheiros desesperados. A mesma agressividade comercial que fez a Sony canibalizar o seu próprio império do Walkman de fita cassete para forçar o mundo a comprar CDs, foi a que escondeu um dos maiores defeitos de hardware que a tecnologia de áudio já viu. Um erro físico brutal que fazia o aparelho travar a cada passo na calçada e que quase destruiu a reputação da marca. Como uma máquina que dava prejuízo para a empresa em cada unidade vendida, virou o maior ícone portátil dos anos 90. E, anos mais tarde, simplesmente desapareceu das prateleiras por causa de um inimigo invisível? Sem mito, sem enrolação. Essa é a história oculta do Discman. Tóquio, 1982. A Sony parecia intocável. O Walkman era um monstro de vendas global. Mas o vice-presidente da empresa, Norio Ohga, um ex-cantor de ópera com ouvido absoluto e obsessão doentia por qualidade de áudio, sabia que a fita cassete estava com os dias contados. O som era feio e distorcido. O futuro pertencia ao Compact Disc, o CD, que a própria Sony tinha acabado de criar junto com a Philips. O problema? Para rodar um CD em 1982, você precisava do CD P101. Ele era um trambolho de mesa gigantesco, pesado, cheio de fiação e que custava o preço de uma moto usada. Era impossível tirar aquilo da tomada. Cansado de ouvir dos engenheiros que a tecnologia para miniaturizar o laser ainda não existia, Norio Ohga cometeu uma loucura. Ele foi até a oficina de marcenaria da Sony e mandou cortar um bloco de madeira maciça. O bloco tinha exatamente 13,4 centímetros de largura por 4 centímetros de espessura. Era o tamanho exato de 4 caixinhas de CD empilhadas. No dia seguinte, Ohga entrou no laboratório de desenvolvimento, bateu o bloco de madeira na mesa do engenheiro-chefe, Kozo Orsoni, e disparou. Este é o tamanho do novo player portátil. Enfiem a placa de circuito e o laser aí dentro, vocês têm 1 ano. Nascia ali o projeto secreto, CDCD. O significado por trás da sigla? Compact Disc Cost Down, redução de custo do Compact Disc. A missão era um pesadelo: reduzir o tamanho do hardware por 4 e cortar o custo de fabricação pela metade. A equipe de Kozo Orsoni entrou em modo de guerra. O maior inimigo da redução de tamanho era o bloco óptico, o olho que disparava o laser para ler os dados do disco. Nos aparelhos de mesa, esse bloco era gigante e corria em linha reta por trilhos pesados acionados por motores industriais. Jamais caberia ali dentro. A solução da Sony foi uma jogada de engenharia brilhante. Eles jogaram fora os trilhos retos e criaram um leitor óptico minúsculo que se movia em um braço curvo, imitando o funcionamento de um toca-discos de vinil, mas controlado por eletroimãs de alta precisão. Só isso economizou 70% do espaço mecânico. O segundo problema eram os chips.
Ler um CD exige processar bilhões de zeros e uns, corrigir erros em tempo real e converter isso em som analógico. Em 1983, isso exigia 4 placas de circuito independentes, que esquentavam como um ferro de passar roupas. Os engenheiros da Sony pressionaram a divisão de semicondutores até conseguir espremer o poder de processamento daquelas 4 placas em apenas 2 microchips de silício de alta densidade. Em outubro de 1984, contra todas as previsões da indústria, o milagre aconteceu. O protótipo final estava pronto. Ele era apenas 1,5 milímetro maior do que o bloco de madeira que o chefe tinha jogado na mesa. No dia 10 de novembro de 1984, chegava ao mercado o Sony D50. Para o resto do mundo, a marca aplicou um marketing de guerrilha violento e registrou o nome definitivo para esmagar a concorrência: Discman. Mas havia um segredo de bastidores terrível que a Sony escondeu do mercado. A empresa perdia dinheiro em cada Discman vendido. Fabricar o D50 com aquela tecnologia de ponta miniaturizada custava caro demais. O custo de produção passava facilmente dos 60 mil ienes por unidade. Se a Sony aplicasse a margem de lucro padrão, o aparelho chegaria às lojas por um preço proibitivo e seria um fracasso de vendas. Foi aí que entrou a engenharia de negócios agressiva da diretoria. Eles tabelaram o preço do Discman em exatamente 49.800 ienes, cerca de $300 na época. Eles decidiram vender o aparelho no prejuízo. Por que cometer esse suicídio financeiro? Porque a Sony não queria apenas vender hardware. Ela era dona de uma das maiores gravadoras do planeta, a Sony Music. Ela precisava que as pessoas comprassem os CDs de música, onde a margem de lucro era absurda. O Discman era a isca. A manobra quebrou as pernas de todas as outras marcas de som. O mercado de CDs explodiu globalmente e o Discman virou o rei do mundo. Só que, quando os consumidores pegaram o Discman e saíram para a rua, o teto desabou. A Sony prometeu portabilidade, mas omitiu uma falha crítica de hardware. O Discman não funcionava em movimento. Se você estivesse ouvindo uma música e desse um passo um pouco mais firme na calçada, o som sofria um corte seco. Se você pegasse um ônibus e ele passasse por uma rua esburacada, a música sumia. Se você tentasse correr, era simplesmente impossível ouvir 2 notas seguidas. Por que isso acontecia? Pura física. Para o laser ler os dados digitais, a lente precisava manter uma distância milimétrica das trilhas microscópicas do disco, que girava até 500 rotações por minuto. Qualquer impacto vertical, o choque do seu calcanhar contra o chão na caminhada, fazia o conjunto de lentes internas balançar. Quando a lente balançava, o laser perdia o foco. O fluxo de dados zerava na hora e o aparelho ficava mudo por segundos enquanto o motor tentava realinhar tudo. Durante anos, a Sony tentou resolver isso com mecânica. Colocaram molas internas, amortecedores de borracha, nada funcionava. O impacto mecânico do corpo humano era forte demais para o hardware aguentar. O Discman corria o risco real de virar um fiasco de utilidade. Até que, no início dos anos 90, os engenheiros perceberam que a solução para um problema da física não estava na mecânica, estava no código. Em 1992, a Sony apresentou a engenharia de sobrevivência que salvou a marca, a tecnologia ESP, ou Electronic Shock Protection. A sacada foi humilhante para os concorrentes. Os engenheiros aceitaram que era impossível impedir o laser de pular. Então, eles mudaram a forma como os dados eram processados. Nos modelos antigos, o leitor óptico lia o CD exatamente na mesma velocidade em que a música tocava. Se o laser pulasse, o som parava.
Com o ISP, a Sony colocou uma memória RAM de estado sólido dentro do Discman. O motor fazia o CD girar muito mais rápido do que o normal, e o laser lia os dados na velocidade máxima, jogando tudo dentro dessa memória, um componente chamado buffer. Ao ligar o ISP, o aparelho acumulava até 10 segundos de música dentro dessa memória antes de enviar o som para o fone. Quando você andava e pisava em falso, o laser pulava e perdia o foco do disco, exatamente como antes. Mas você não percebia nada. A música continuava tocando perfeitamente porque o Discman usava o áudio que já estava guardado e seguro dentro da memória RAM. Enquanto você ouvia o som do buffer, o laser tinha tempo de sobra para voltar para a posição correta e continuar enchendo a memória de novo. O ESP transformou o Discman em um tanque de guerra. As pessoas podiam correr, pular e andar de skate sem que o som engasgasse. O Discman virou o dono absoluto dos anos 90, mas o orgulho cega a gestão. E o tombo da Sony veio do mesmo jeito que o da Sega. Na virada do milênio, a Sony achava que ninguém podia tocá-la. O Discman era finíssimo, a bateria durava horas e o anti-impacto era perfeito. O erro foi focar em otimizar a máquina física perfeita, enquanto o mundo estava se movendo para uma tecnologia invisível e sem peso: o arquivo digital MP3. Em 1998, surgiram os primeiros players de MP3 portáteis. A Sony desdenhou, dizendo que a qualidade do som comprimido era horrorosa perto do CD original. Mas o real motivo do boicote era outro. Com medo da pirataria na internet prejudicar as vendas da sua gravadora, a Sony Music, a diretoria se recusou a criar aparelhos que lessem MP3 nativo. Eles queriam forçar o mundo a continuar comprando mídias físicas. O mercado não perdoa o ego. Em outubro de 2001, a Apple lançou o iPod com o slogan 1000 músicas no seu bolso. O Discman carregava, no máximo, 15 músicas por CD. Para ouvir mais, você precisava carregar uma pasta gigante cheia de discos arranhados na mochila. O iPod entregava a discografia inteira de uma banda em um dispositivo que cabia no bolso da calça e que nunca, sob hipótese alguma, pulava a música, porque não tinha nenhuma peça girando lá dentro. A conveniência assassinou o hardware físico da Sony. O Discman não morreu por engenharia ruim. Pelo contrário, ele foi um dos maiores triunfos de miniaturização e persistência tecnológica que o Japão já produziu. Ele forçou a popularização do áudio digital e mudou o mercado da música por 20 anos. Ele morreu porque a diretoria da Sony se apaixonou mais pelo pedaço de plástico que fabricava do que pelo desejo real do consumidor. O público não queria carregar um disco de 12 centímetros girando no braço. O público só queria a música, da forma mais fácil possível. Os aparelhos de CD portátil viraram poeira e nostalgia. Mas preste atenção, a engenharia do buffer de memória RAM, aquela mesma criada para salvar o Discman dos impactos nas calçadas nos anos 90, é a base exata da tecnologia que faz o seu streaming de vídeo no YouTube ou sua playlist no Spotify rodarem hoje no seu celular sem travar por um segundo, mesmo quando a sua internet oscila. O Discman morreu, mas o seu código genético mudou o mundo para sempre. E você? Teve um Discman clássico com o botão ISP ou gastou muita pilha com os primeiros modelos que pulavam? Deixe seu relato aqui nos comentários. Se curtiu essa análise de engenharia de negócios, deixa o gostei e se inscreve no canal Código Central. Até o próximo vídeo.